bênção. Senhor, que o Senhor derrame todas as bênçãos que já estão autorizadas para nós. Pai, que a tua igreja possa desfrutar de algo que há muito tempo ela não desfrute da tua bênção. Oh Deus, nesses dias o Senhor falou que faria. Eu creio na tua palavra, eu creio na tua direção, eu creio que o Senhor tem algo poderoso para nós. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Aleluia. Queridos, quero trabalhar com você hoje sobre o poder da bênção dos pais. É interessante que quando nós olhamos para o mundo, nível mundo, nem vou olhar para a Bíblia somente, mas eu vou olhar para o mundo, fazer uma analogia para você entender. Toda pessoa que vive um processo que dá certo, ela vem de um processo que já deu certo. Ela vai vivendo uma hereditariedade. Deu certo, ele vive a porção dobrada daquilo que deu certo, e assim sucessivamente. Mas isso tem um porquê. Quando foi feito um estudo na faculdade dos Estados Unidos, 4% da população é judaica dos Estados Unidos. E aí eles foram pegando algumas áreas do mundo de grande influência, entretenimento, medicina, financeiro. Eles foram observando e fazendo um estudo. Por trás dessas grandes obras, desses grandes movimentos, eram liderados por judeus. Os judeus é quem estava por trás de toda aquela obra. E trazendo para hoje, tem um motivo. Os judeus é o povo eleito. Quem não sabe, os judeus tem a palavra profética que foi liberado por Jesus. Eles vivem debaixo dessa bênção, de uma maneira geracional. E é tão interessante que toda sexta-feira eles separam o dia para Deus, por algum objetivo. A primeira delas, que eles mostram a dependência de Deus. Eles não dependem do trabalho, mas eles dependem de Deus. A segunda delas é que eles abençoam os filhos. Eles sentam na mesa naquele dia para poder abençoar os filhos. Porque a palavra bênção, eu vou te ensinar, ela tem algumas características e ela tem um porquê. Com o passar do tempo, a gente foi quebrando um pouco alguns princípios. Porque você só vive da bênção se você viver debaixo de duas coisas: de obediência e honra. Porque que ninguém que obedece não vive da bênção de Deus. A Bíblia diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 28, 29 e 30. Existem duas portas, a bênção ou a maldição. Você só vai receber da bênção se você obedecer. A repetição da palavra obediência é muito grande. O tempo inteiro ele fala: se você obedecer os meus princípios e os meus mandamentos. A maldição, se você desobedecer os meus princípios e os meus mandamentos. Tem um texto que nós vamos ler daqui a pouco, que fala que a bênção do Senhor habitará na sua família até 1000 gerações. Se a bênção do Senhor está habitando sobre nós, por que o ciclo e a vida das pessoas estão debaixo de maldição? É isso que nós vamos entender nessa noite. E eu quero declarar sobre a sua vida: nós seremos uma igreja geracional e uma igreja abençoada em nome de Jesus. A geração que virá depois de nós será muito melhor daquilo que nós somos em nome de Jesus. A bênção é uma palavra liberada. Primeiro eu quero te ensinar uma coisa, deixa eu contextualizar aqui. É muita informação dentro de mim, eu preciso organizar. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Nós vamos ter que ser bem rápidos para eu poder dar todos os versículos. Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: eu sou teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito.
e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, e será o pai de muitas nações. Vai falando amém aí. E não chamará mais o teu nome de Abrão, mas Abraão, e será o teu nome, porque o pai de muitas nações te coloquei. Aqui foi a primeira palavra que Deus liberou de bênção sobre a vida de Abraão. Abraão já era um homem rico, ele só ficou riquíssimo. A bênção sobre ele já era rico. Deus falou assim: você vai ser riquíssimo. Não bastou, ele só está rico. Deus falou para ele assim: Abraão, o que eu tenho para você é muito maior, por isso que eu vou entregar a minha bênção para você. Irmãos, a palavra bênção, ela vem de duas traduções, no hebraico e no grego, e eu quero falar isso com você. Ela traz a autorização para. A palavra bênção, ela dá destino, ela dá direção, ela abre caminhos e ela abre portas. Toda pessoa que vive debaixo da bênção, ela ganha propósito. Fala comigo, propósito. Fala destino e portas abertas. Por isso que nós precisamos da bênção. A primeira coisa que o diabo quer é opor a isso, criando coração rebelde, criando coração desobediente, para viver os ciclos de maldição. Por isso que tem muita gente vivendo debaixo de maldição, porque vive ciclos de desonra e desobediência e acha normal. A gente perdeu o temor de viver debaixo de maldição. A gente perdeu o temor de viver debaixo de hierarquias hereditárias. A Bíblia fala o quê? Que quando o filho é rebelde, diminui o tempo dele na maldição. Existe uma maldição que quando o filho se rebela contra o pai, ele não consegue crescer nem prosperar. E a gente começa a amaldiçoar pai, líder, pastor, a gente vai se levantando, porque a gente perdeu o nível de honra e perdeu o nível de obediência. Toda pessoa que não obedece, não honra, não tem direito de viver a bênção do céu, porque o princípio do céu é de honra e de obediência. Por isso que os ciclos são repetitivos, e o homem ainda na sua insistência, tenta fazer do seu jeito, tenta fazer do seu braço. Querido, começar bem não significa que você vai terminar bem. Começar bem não significa que você vai terminar bem, porque tem muita gente debaixo de maldição que começa bem e termina mal. Tem muita gente desobediente que começa bem e termina pior ainda. Você pode ver que os ciclos são tão repetitivos, que quando a pessoa está mal na igreja, a primeira coisa que ela faz é sair fora da bênção, é sair fora da igreja, é sair fora da casa de Deus. Ela começa a se opor às coisas de Deus, porque ela perdeu o temor, ela perdeu a unção, ela perdeu a reverência. Como pode ela sair debaixo da cobertura e ser abençoado? É igual um filho que sai e fala: mãe, assim, eu faço da minha vida o que eu quiser. Aí a mãe dele fala assim: você vai ser a pior pessoa desse mundo. Irmãos, não tem nada pior do que uma palavra lançada, ou melhor, porque uma palavra de maldição, eu vou te mostrar no texto, é como enigma, porque da mesma forma que a palavra bênção te dá destino, a palavra de maldição também te dá destino. Você pode ver que os filhos de Eli viveram debaixo de maldição, os filhos de Coré viveram debaixo de maldição, foram ciclos repetitivos, porque eles começaram a fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ao longo do tempo nós deixamos de abençoar, nós deixamos de abençoar os nossos filhos, deixamos de abençoar as pessoas. Esse dia dos judeus chama-se Sabá, é a sexta-feira que começa à noite e termina no outro dia. Eles guardam. O homem só se tornava homem depois que ele era abençoado. Antes disso ele não era homem. Enquanto o pai não fizesse a cerimônia e o abençoasse, ele não conseguia ter destino. Por isso tem muita gente que fala assim: pastor, parece que eu começo as coisas e não termino, porque existe uma palavra que precisa ser liberada sobre a sua vida. Mas pastor, eu não tenho pai, não tenho mãe, e meus pais não liberam sobre a tua vida. Por isso que Deus colocou a igreja. Eu descobri uma coisa hoje não, esses dias, né?
Esses dias eu venho orando tanto a Deus e falando, Deus, existe uma palavra maior do que a palavra dos pais. É a palavra da autoridade espiritual. Porque a palavra de um líder espiritual é a autoridade de Deus. Que coisa. Por isso que você, às vezes seu pai não veio hoje, sua mãe não veio hoje, Deus colocou você numa igreja. A diaconisa orou muito bem, porque hoje Deus vai liberar uma palavra sobre a tua vida e vai mudar o teu destino e a tua história em nome de Jesus. Deus vai mudar o teu destino e a tua história. Tem pessoas que não conseguem avançar emocionalmente, não conseguem avançar espiritualmente, não conseguem avançar nos relacionamentos, não conseguem avançar financeiramente. E a pergunta que fica é: será que existe alguma chave que está faltando? É a bênção. Irmãos, e tem um detalhe. Semana passada eu ensinei, eu vou desensinar o negócio que eu ensinei. As pessoas falam assim, bênção mãe, ela fala, Deus te abençoe meu filho. Isso não é autorização. A autorização é, eu te abençoo, Isabela. Porque Deus, Ele já liberou. Mas a autoridade está sobre a mãe que tem que autorizar. Eu te abençoo. Eu te autorizo. Quando Isaac foi abençoar Jacó, ele falou, eu te abençoo, eu te autorizo. Por isso que a palavra bênção, a palavra, ela tem muito poder no mundo espiritual. Nós vamos ver alguns textos. Abre comigo um outro texto, Gênesis 22:16. Eu vou trazer para você, estou só introduzindo. Gênesis 22:16. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveres te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus, como as areias que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha. Deus falando para Abraão de novo. E o interessante é que Deus está falando para ele assim, grandissimamente, certíssimo, tudo dele era mais. Porque Terá, irmãos, pai de Abraão, era um cara bem sucedido. Abrão já era um homem bem sucedido. O que mudou da história, que agora ele ficou muito mais. Porque quando Deus derrama a bênção sobre a vida do filho, pela autorização do pai, ele vai se tornar a porção dobrada daquilo que o pai foi. Ele não vai repetir. Por isso que Deus não te abençoa, Ele te abençoa grandemente, poderosamente, para você viver aquilo que seus pais nunca viveram. Sara, nossa terra de três corações, vocês vão viver uma porção dobrada de bênção, de honra e de glória de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus projetos, em nome de Jesus. Vocês serão poderosamente abençoados. Abençoados. Por isso que a expressão de Deus, grandissimamente, porque era a porção dobrada. E é isso que Deus vai fazer com você. Hebreus 11:20. Hebreus 11:20. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú. Quem abençoou? Deus. É isso que está escrito? Vamos de novo. Pela fé Isaac, vamos comigo. Pela fé Isaac, Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Ou seja, ele estava destravando a vida dele no futuro. Ele estava falando assim, meu filho, você vai ser uma bênção. Meu filho, você vai crescer muito. Meu filho, você vai ser um empresário. A sua família será maravilhosa. Era essa a autorização. Porque o que não é liberado é repetido pelo aquilo que vê. Toda pessoa que não libera no mundo espiritual, o filho repete aquilo que vê. E aí como que ele vai viver uma história diferente, se ele está vendo um exemplo totalmente diferente? E aí ele acaba pegando exemplos. Só que eu quero liberar uma palavra sobre você. Você não vai pegar exemplo nenhum, você vai ser o modelo do céu. Por isso que a tua vida será uma bênção. Continua o texto. E pela fé, Jacó, próximo da morte,
abençoou cada um dos filhos e o adorou encostando a porta do seu cajado. Além dele ter abençoado os filhos, ele abençoou os netos. Ele falou assim: vocês vão ser uma bênção, a minha geração vai ser uma bênção. Ele estava autorizando a geração deles. Olha o outro texto, Malaquias capítulo 4, versículo 5. E a bênção se derrame, eis que eu vos enviarei a profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais e dos filhos aos seus, para que eu não venha e fira a terra com... Olha para você ver que texto poderoso. Porque se não tem a conversão, tem o quê? A maldição. Por isso que o filho rebelde, quando ele sai debaixo da mão de Deus, tem um exemplo, né, que você pode observar. Quando o filho sai de casa, o pai não vai atrás para poder resgatar. Por que o pai não vai atrás? Porque ele que saiu pela porta. Ele foi pela rebeldia, ele não foi pela obediência. E na igreja hoje as pessoas saem depois que se tornam filhos, quer que o pastor fica lá, bata na porta, vai lá, vai buscar, porque é ovelha. Irmão, chega um tempo que você deixou de ser ovelha e passou a ser filho. Você sabe o caminho de volta. Porque um rebelde, ele faz o quê? Sai defamando, vai para qualquer lugar. O filho, ele sabe aonde ele mora, por isso que ele não vai para qualquer outro lugar. Quem tem raiz não busca outra casa, sabe onde é sua casa, sabe onde é sua morada e sabe onde é seu altar. Sara, nossa terra, vocês precisam criar raízes, precisam criar aliança para viver a promessa que Deus tem para a sua vida. Tem que criar raiz. Nós temos que ser uma igreja de raiz. Por isso que ele falou assim: olha, eu preciso ser raiz. Eu falo para Deus: Deus, o Senhor precisa resgatar a nossa essência. E aí tem um tanto de filho perdido aí fora. Ah, mas a igreja não olha. Não é que a igreja não olha, é porque ele é filho, ele sabe o caminho. É só ele entrar na porta, ele vai ser amado. O pai fez o quê? O abraçou. E tem gente ferido: pastor, nunca veio atrás de mim. Mas você sabe o caminho. É só você bater na porta. Eu nunca vou fechar a porta para você, porque a porta do céu está aberta para a tua vida. Irmãos, em vez de você falar mal das pessoas, saiba primeiro a sua identidade. A primeira coisa que a bênção dá para uma pessoa, para o filho, é identidade. Todo filho que receba a bênção do pai, ele sabe quem ele é. É interessante que no processo judaico, para as meninas, né, o pai, ele colocava a sandália nos pés dela e a coroa na cabeça. Agora você não é mais menina, agora você é uma mulher. Até o processo de transição era debaixo da bênção. Por isso eles valorizavam cada momento. E assim também foi na vida de Abraão, de Isaac, e assim foi de Jacó. Pra você ter uma ideia, quando Abraão abençoou Isaac, aconteceu, eu vou ter que falar citando alguns textos, por causa do tempo. Aconteceu um tempo que os inimigos de Isaac se deparou contra ele e entupiu os poços de Isaac e colocou Isaac no meio de um deserto. E sabe o que é o interessante? Que aonde Isaac era colocado, toda pessoa que está debaixo de bênção, aonde ele está, dá certo e prospera. Então por isso eu quero te dizer, não é 3 corações, não é a casa, não é o lugar, é você. Você pode mudar para onde for, se a maldição tiver, vai dar nada certo. Mas se você estiver debaixo da bênção, aonde você pisar, o que você declarar, vai dar certo, vai prosperar, vai funcionar, e você vai crescer de uma maneira poderosíssima. Aleluia! De uma maneira poderosíssima, poderosíssima. E é interessante que a pessoa fala assim: mas eu não estou crescendo. Você está debaixo da bênção ou da maldição? Aí todo mundo enche a boca: estou debaixo da bênção, eu não faço nada. Mas por que você não dá certo? Interessante, eu estava num evento agora, e eu tenho muita dificuldade de falar algumas coisas para vocês, porque eu tenho algumas coisas dentro de mim, né, que me deixa um pouco aflito. Mas você precisa saber um pouco quem a gente é, né? E eu desde quando eu cheguei no evento, foi um negócio assim terrível. Eu não parava um minuto,
Todo empresário queria conversar, todo mundo. E o pior que agora, o meu líder lá fez uma propaganda assim meio esquisita minha, esquisita assim, grandiosa. Aí todo empresário que passava perto de mim, cara, eu preciso pegar um pouco da tua unção, peraí. Eu falei, que é isso? Cara, eu preciso ter a unção que você tem. Eu falei, só para você ir para o altar que eu vou. E isso aconteceu o tempo inteiro. E eu já começava a ficar incomodado. Quem me conhece sabe, quando começa muito assim eu quero esconder, né? E eu tenho esse problema grave. Quando começa muita gente me ofender, eu já quero esconder, eu quero correr daquele ambiente. Porque eu tenho um problema, assim, na minha conversão eu tive muito problema com orgulho, muito problema. Orgulho, autossuficiência, e hoje é uma coisa que mexe muito comigo. Quando começa a mexer comigo, eu já quero esconder, porque aquilo me fez muito mal. Eu lembro que no meu processo de conversão, minha maior dor era isso, e aquilo me consumia de um jeito terrível. Tanto é que começou a festa, assim, era muita foto, várias marcações. Tanta gente me marcou que eu não repostei quase nenhum. Porque aquilo me dava desespero. E aí eu peguei e falei assim, Deus, por que isso está acontecendo? Tanto é que começou um determinado momento do evento, que eu peguei minhas coisas e fui embora. E eu entrava no táxi assim chorando, eu falei, Deus, o que é isso? Isso está me dando desespero. Por que tanta gente querendo isso? Aí o Espírito Santo lembrava assim, eu só estou te honrando daquilo que eu fiz através de você. Eles estão vendo o que eu fiz, o que eu vou continuar fazendo. Você é a revelação da minha glória. Aí eu peguei e falei assim, mas por que é tão difícil para mim? Pessoas assim que do mundo, do Brasil inteiro, aquela coisa desesperadora. E aí algo partiu meu coração. Porque às vezes eu tenho medo de voltar a ser o que eu não sou. E perder a minha identidade por isso. Porque quando você sabe quem você é, você não se perde no momento que acontece na sua vida. Às vezes eu posso ter me perdido sim, esquecendo de quem eu sou. Mas eu sei quem eu sou. E quando isso fica muito claro, através da bênção de Deus, aonde você vai, Deus te abençoa. E aí eu foi o aniversário do meu líder essa semana, e eu orando, o Espírito Santo falou comigo, e eu liberei uma palavra abençoando a vida dele. Aí ele me retornou um áudio chorando. Cara, eu te honro tanto. Eu te honro tanto que fica até difícil de eu chamar a tua atenção. Eu falei, por quê? Porque a unção que tem sobre a sua vida, eu preciso respeitar todo dia. Você acabou de liberar uma palavra que o meu pastor liberou. Sabe o que eu entendo hoje? Quando existe a bênção de Deus, é impossível de dar errado. Queridos, quando Deus derrama uma bênção sobre a tua vida, pode levantar enfermidade, pode levantar potestade, pode levantar crise, pode levantar problema, pode levantar circunstância. Não vai paralisar você, porque as portas do inferno não param o poder de Deus na tua vida. Não para. O problema é que muitas vezes nós estamos fora da bênção de Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção não é apenas receber algo de Deus, é receber de Deus a capacidade para se tornar aquilo a qual Ele vos criou. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. A bênção de Deus, ela te dá destino para você ser exatamente aquilo que Ele projetou para você ser. Fala para o seu irmão, se Deus te abençoou para que você seja aquilo que Ele criou para você ser. A palavra bênção do hebraico, ela significa barak, ou barak, que significa abençoar, favorecer, capacitar, prosperar, transferir favor. A palavra bênção significa o quê? A capacidade de Deus para você ir para o próximo nível. E aí ela significa também a palavra ajoelhar, que significa toda a bênção verdadeira nasce de um relacionamento genuíno com Deus. Toda pessoa que quer receber da bênção, ele se ajoelha e recebe de Deus. Ele recebe da sua humildade, da sua dependência. No grego, ela significa boa palavra, palavra favorável e declaração de favor de Deus. Os gregos entendiam algo poderoso. Provérbios 18, 21. Olha esse texto. A morte e a vida estão no poder
da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Ele está falando assim, olha, no mundo espiritual, se você é amaldiçoado, você pode ver, você fala assim, ô menino, você vai virar uma prostituta. O diabo adora esse tipo de palavra, porque ele só vai replicar aquilo que foi autorizado para ele. E aí, no futuro, porque assim, irmãos, você fala, você e esquece. Mas o mundo espiritual não tem esquecimento. Todo dia o diabo lembra daquilo que foi autorizado por você. Por isso que você, pai, você, mãe, precisa tomar muito cuidado. Você, líder espiritual, muito cuidado das palavras que você libera. Porque essas palavras você pode esquecer, mas o mundo espiritual, ela vai gerar um fruto fortíssimo no futuro. Pode parar e analisar a sua vida. Você é resposta das palavras que foram liberadas sobre você. Começa a olhar. Para a sua vida por um instante e olha. Algum momento aquilo forjou você. Palavras constroem destinos. Palavras moldam identidade. E palavras travam ou destravam a vida das pessoas. Ou seja, você pode ir. Por isso eu te falei, quando vem uma construção, é muito simples. Porque a pessoa já vem de uma herança que deu certo, então ela só vai replicando. É muito mais fácil. Quando ela honra, ela valoriza. Quando ela desonra, ela destrói tudo aquilo que o pai construiu. Interessante que uma das lavouras nossa, ela tem mais de 100 anos, é geracional. E é incrível que vai passando de geração em geração, vai potencializando mais aquela lavoura. Por quê? Porque os donos, eles vão passando de geração, eles vão cultivando aquilo. Por isso que quando Deus trabalha você para começar do zero, é para que a sua descendência possa viver a porção dobrada daquilo que você construiu. Deus deu sonho para Davi, porém Salomão desfrutou do sonho de Davi. Até o sonho que Deus te dá, às vezes é só um sonho, mas para o seu filho vai ser realidade. Porque toda a bênção, ela é transferível e passa de uma porção dobrada para os seus sucessores. Por isso que você não tem que abençoar só você e seu filho, você tem que abençoar a sua geração. Eu abençoo meu filho, eu abençoo os filhos dos meus filhos, todos serão uma grande bênção. E a gente geralmente só abençoa os nossos filhos, né? Só abençoa os nossos filhos. Por isso que Jacó, ele era um enganador. Agora Deus fala, não te chamará mais Jacó, mas Israel. Quando Deus o abençoou, Deus mudou a identidade de Jacó. Deus mudou o destino de Jacó. Deus mudou o propósito de Jacó. Muitas pessoas vivem travadas, por quê? Porque elas começam a viver uma vida passada. Você não vai dar certo, você não é igual ao seu pai, você nunca será ninguém. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Você é um problema, está amarrado em nome de Jesus. Levanta suas duas mãos para o alto e fala, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Amém? Toda palavra de maldição sobre a tua vida seja quebrada. Toda palavra dos seus pais seja quebrada. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Não aceite menos do que isso. Hoje você vai olhar para os seus negócios e falar, eu sou uma bênção. Você vê o tanto de cliente que vai brotar lá. Pastor, o que foi isso? É a sua identidade em Deus. Irmãos, você pode viver como Jacó, né? Jacó, enganador, mentiroso, mau caráter. Aí Deus falou para ele assim, não dá. O homem assim não é abençoado. Uma mulher assim não é abençoada. Aí ele vira e fala assim, Israel, você vai crescer de uma maneira poderosa, né? Ele falou assim, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, e a sua descendência será grandíssima, porque toda bênção ela gera identidade. Jesus, quando ele foi selado, o que aconteceu? A pomba veio sobre ele e disse, esse é o meu filho amado. Por isso que ele estava ganhando identidade. Antes de Deus fazer qualquer milagre na sua vida, ele te dá identidade.
Porque toda pessoa que não sabe quem é, ela replica, ela copia. É por isso que muita gente vai replicando aquilo que os pais foram, de uma maneira negativa. Você que é filho, em vez de replicar o que o pai foi de maneira negativa, replica coisa boa. É difícil a gente olhar para alguém e ver só coisa boa que ela tem. A primeira coisa que a gente vê é coisas ruins, porque é o que você replica. Passa a replicar as boas coisas. Senta para conversar com alguém, em vez de você criar muros, seja simples. Fala, eu vou sentar e vou aprender com alguém. Irmãos, sabe por que existe uma geração ferida? Porque existe uma série de palavras malditas liberadas e corações endurecidos. Ao invés de a geração prosseguir sendo abençoada, ela vai prosseguindo sendo... Fala comigo assim, está amarrada. Mais forte, fala, está amarrada. Esse não vai ser você. Porque Sara, nossa terra de 3 corações, nós viveremos debaixo da bênção de Deus. Quem crê comigo, diga um amém. A segunda coisa que a bênção libera é nosso destino. Gênesis capítulo 27, versículo 27. Olha que incrível. Aqui foi quando Isaac abençoou Jacó. E chegou-se e beijou, então sentindo cheio de suas vestes, o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Assim, pois, te dê do orvalho dos céus e das gorduras da terra a abundância de trigo e de mosto. E sirvam-te provas, e nações te curvem a ti. E o Senhor, teus irmãos, e os teus filhos das tuas mães se convertam a ti. E malditos sejam os que te amaldiçoarem. Irmãos, quando você é uma bênção, nem maldição pega. Porque toda pessoa que tentar virar para você e falar, você é maldito, vai voltar contra ela mesmo. Olha que coisa. Não pega, mas quando você não é, você só vive. Porque no mundo espiritual, para você ter uma ideia, todo mundo passa por isso. Existe uma árvore genealógica, da nosso pai, mãe, né, primeira, segunda, terceira, quarta geração. E é interessante que o diabo, quando ele entra na árvore genealógica de alguém, ele procura um para poder replicar a maldição da família. Sempre tem um que replica. É aquilo que a maldição que a família já vem carregando de muitos anos. E aquilo vai passando do filho, do pai para o filho, para o neto, para não sei para onde, e vai indo. Irmãos, isso vai ser quebrado da sua vida em nome de Jesus. Você não vai repetir maldição de ninguém. Você vai liberar muita bênção para sua casa. A maldição foi até aqui. Quem crê comigo, diga amém. Fala assim, a maldição está sendo quebrada até aqui. Meus filhos, eu não viverei nenhuma maldição. A partir de mim, vem a bênção, diz o Senhor, sobre a minha vida. Para a minha primeira, segunda, terceira, quarta geração. A minha descendência, a minha vida será uma bênção. Aleluia! E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Continua no texto. Isso. Desculpa, eu distraí o pessoal lá em cima. Nós vamos continuar aqui. Próximo, 22, 30. Vou cantar mais não. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabar de sair da presença de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. Irmãos, olha para você ver que uma coisa você precisa observar. Esaú estava preocupado com as coisas terrenas. Jacó estava preocupado com as coisas dos céus. Toda pessoa que recebe da bênção, ela está preocupada em buscar no céu para viver na terra. Por isso que Efésios capítulo 1, ele fala que todas as bênçãos já foram liberadas na região. Só abençoado toma posse. Em vez de você ficar procurando na rede, procura de joelho no altar, porque Deus vai trazer resposta para você. Deus vai trazer resposta para você. Fala para Deus. Fala para Deus. Irmãos, toda mulher de Deus, todo homem de Deus, tudo que ele busca de joelho. Só que hoje, né, a nossa geração ficou muito, né, instagramável. O céu não é instagramável, irmãos. Sinto lhe informar. O céu é de verdade. Porque nem tudo que é postado é verdade. Então, uma geração de crente muito de mentira. É difícil de buscar e é difícil de viver.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o último milagre que você viveu de Deus? Aí a gente fica sem graça e fala assim, não, só porque eu estar vivo já é um milagre. É assim, né? A gente não consegue nem ter fé mais. Não, só deu respirar um milagre. Sara, nossa terra, não é só de respirar que você vai viver milagre. Você vai viver milagre se materializando na tua vida. Você vai ver milagre materializando na tua casa, no seu trabalho, no seu negócio. Você vai falar assim, é porque eu sou uma bênção. Eu vou ver os milagres de Deus. Ali para Isaac, não foi um milagre assim, só porque eu estou respirando. Irmãos, aonde ele pisava, dava certo. José, aonde pisava, dava certo. Olha a bênção de Esaú, continua. E fez também ele um guiço saboroso e trouxe a seu pai. E disse ao seu pai, levanta-te meu pai e come da caça do teu filho, para que me abençoe a tua alma. Presta muita atenção nesse texto. E disse-lhe Isaque, o seu pai, quem és tu? E ele disse, eu sou teu filho, o primogênito de Esaú. Só para contextualizar, ele trocou a bênção do seu pai por alguns alimentos, né? Por uma lentilha ali, alguns alimentos para matar a fome. Olha para você ver, ele trocou algo momentâneo de coisas futuras. Porque a bênção, querido, hoje você vai receber e os próximos meses e dias você vai viver. Ele fez o quê? Vou pecar hoje, vou fazer hoje e está tudo certo, amanhã é outro dia. Só que com Deus não é assim. Tudo que é selado é desfrutado. Por isso que ele falou para o povo assim, olha, eu vou tirar vocês da terra da escravidão e vou colocar vocês na terra que emana leite e... Ele falou, promessa. Vocês vão começar no processo. Deserto. Fala comigo assim, o início parece um deserto. A caminhada parece difícil, mas a nuvem está sobre mim. Mais um passo, a nuvem está. Eu estou sendo. Mais um passo, está difícil, mas a nuvem, e eu estou sendo. Mais um passo, está difícil, mas a nuvem. Amém. Amém. Aí chega diante da terra. O que vocês estão vendo? Cheio de gigante. Porque toda pessoa que não entende da bênção de Deus, ela enxerga gigante aonde é porta aberta. Toda porta aberta nunca vai se aparecer para você, está aberto, entra! Eu estava ensinando para os meninos de instituto hoje. Toda vez que Deus quer levar você para um novo nível, Ele te dá um pau! Aí aparece problema. Gente, pensa só, Deus falou para ele, eu vou te dar uma terra. Aí Deus coloca o que diante dele? O gigante. Eu falo assim, Deus, cadê a terra que o Senhor me prometeu? Só que ele não entendeu que o problema não é o que ele vive, o problema é quem ele é. Por isso que Josué e Caleb, eles enxergaram assim, Moisés, essa é a terra que o Senhor nos deu por herança. Nós vamos tomar e possuir. Porque todo problema que Deus coloca diante de você, Ele já te deu a vitória, Ele já derrubou. O problema é que você olha assim, está difícil, está complicado, e Deus falou assim, quem você é? Se você não sabe quem você é, você nunca vai entender. Porque o abençoado, aonde ele chega, ele prospera e abençoa. Ele pisa, a presença de Deus está com ele, e ali ele faz prosperar o seu. Quando você pensar assim, pastor, está muito difícil, lembre-se, eu sou um abençoado. Tudo que eu toco, aonde eu estou, o caminho vai se abrir, porque existe a bênção de Deus sobre a minha vida. A igreja diga um amém. Fala, eu recebo essa palavra. É isso que eu vou viver nos próximos tempos. Eu recebo. E é isso. Agora, toda pessoa que não entende, ela fica reclamando, vive murmurando. Porque, irmão, seria muito simples, né? Deus falou assim, a porta está aberta, só entra. Aí você, vamos embora. Porque toda pessoa que recebe sem esforço não valoriza. Toda pessoa que recebe que não vê o esforço daquilo, ele não valoriza. Porque é simples demais.
Se Deus desse para você 5 mil reais, você ia gastar tudo e não ia dar o dízimo. Também que ninguém, todo mundo falou, viu? Todo mundo ficou em silêncio. Como que Deus vai te honrar se você não valoriza a bênção que Ele te dá? Como que você quer viver um novo nível se você não sabe? Porque toda pessoa que vive debaixo de maldição é porque ela desobedeceu. Por exemplo, um princípio bíblico. Toda vez que falta, a primeira coisa que a pessoa corta é o dízimo. É impressionante. Porque a gente não entende a identidade nossa em Deus. Irmãos, você só vai viver a bênção de Deus se você obedecer. Se você viver debaixo da bênção. Isaac só prosperou porque obedeceu. Deixa aqui o texto, que eu vou continuar. Isso, não é não, é isso mesmo. Por isso que Esaú se perdeu. Continua o texto. Disse-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Ele disse, eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse, quem pois é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo, antes tu viesse abençoei, e ele será bendito. Então ele estava falando que ele tinha abençoado outro filho. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, o bradou com grande e muito amargurado, e disse seu pai, abençoe-me também, a mim meu pai. Porque ele já tinha liberado a bênção, a primogenitura era para um. Era para o primogênito, só que ele fez o quê? Deu para o seu irmão. Aí continua o texto, olha para você ver. Ele disse, veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele, não é o seu nome justamente chamado Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tornou a minha bênção. E perguntou, não me reservaste pois para minha nenhuma bênção? Não tem mais bênção para mim? Não tem nada. Continua. Então respondeu Isaac a Esaú dizendo, eis que eu tenho posto pelo Senhor sobre ti, e todo o seu irmão lhe serão dado por servos, e de trigo e de mosto te tenho fortalecido, e te farei, pois agora meu filho. E disse Esaú seu pai, tens uma só bênção meu pai. Abençoou-me também a mim meu pai, e levantou Esaú a sua voz e chorou. Próximo. E pela tua espada viverás, e o teu irmão ao teu irmão servirás. E acontecerá, pois, que quando te assenhoreios, então suscitará o seu jugo do teu pescoço. Resumindo para você, a bênção que estava sobre ele, sabe qual que era? Servir o irmão dele. Agora a bênção que lhe restou era ser servo do seu irmão. Olha que coisa. Por isso que todas as vezes que você negocia da bênção de Deus para a sua vida, você se torna servo da terra. Fala comigo assim, misericórdia. Em vez de você viver as bênçãos, você começa a viver ser servo do sistema. Por isso tem muito cristão aí passando necessidade. Por isso tem muita gente apertado, ajustado. Por quê? Está servindo ao invés de ser honrado. Sara nossa terra, chegou a hora de Deus honrar você. Chegou a hora de você receber da bênção de Deus sobre a tua vida. Chegou a hora de você subir para o próximo nível. Quem crê, diga amém. Vou pular aqui para a gente poder caminhar para o fim. A terceira coisa que a bênção liberta é a sua capacidade, sua capacitação. A bênção não é apenas uma palavra, é uma habilidade espiritual, é algo celestial. Por isso que Deus disse para Abraão, se tu uma bênção, receba dessa bênção, seja uma bênção. Quando Deus abençoa alguém, Ele libera algo sobrenatural para que aquela pessoa possa viver. Então torne-se uma bênção em nome de Jesus. Que você possa entender que Deus já liberou todas as bênçãos sobre a tua vida. Números capítulo 6 e versículo 24. Nós vamos ler até o 26. E o Senhor te abençoe e te guarde. Levanta a sua mão e você vai receber essa palavra. Volta. Essa é a palavra sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça E o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.
Jacó abençoou seus filhos antes da morte, né? E é interessante que Jacó, ele começa a viver coisas poderosas. O que trava uma geração? A rejeição. Muitos filhos nunca viveram a bênção porque nunca ouviu eu te amo, eu tenho orgulho de você, você é importante. Cresceram o tempo todo buscando aprovação. Mas hoje eu tenho uma palavra para você: o Senhor já te aprovou. Toda palavra de maldição está sendo quebrada na sua vida. Você nunca mais será o mesmo. Você vai ser um homem, uma mulher de honra. Você vai crescer, vai prosperar, vai dar certo. A sua saúde será como o do céu, em nome de Jesus. Você será uma bênção. Essa palavra: você nunca vai ser ninguém, você não presta, você não vai dar certo, está quebrado. Você é um rebelde, desobediente, está quebrado. Você vai dar muito certo em nome de Jesus. A sua família será uma bênção. Aleluias. E o que mata é a falta de honra. Êxodo 20:12. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o único mandamento com promessa. Honra o teu pai e tua mãe. Irmãos, não perca a oportunidade de honrar os seus pais. Querido, aprenda isso hoje em nome de Jesus. Pastor, meu Deus, está tão grande. Se você tem pai, você tem que ir lá. Pai, a sua bênção. Irmão, você tem que não perder a oportunidade de pedir a bênção para os seus pais. Hoje eu estava falando, ensinando meus pais, né? Eu falei: a partir de agora, a senhora vai falar para mim assim: eu te abençoo. Falei para ela, eu falei: meu pai, né? Falei: você vai falar para mim: eu te abençoo. Porque, irmãos, nós temos que entender: a bênção já está sobre a nossa vida. A honra não significa concordar. Nós não vamos concordar com os nossos pais sempre. Eles vão errar, só que o nosso problema é colocar os erros dele no nosso coração. Querido, você não está aqui para julgar os seus pais. O erro, o acerto deles é problema deles. Você está aqui para honrá-los. Hoje significa reconhecer o lugar que Deus estabeleceu. Quem honra libera a bênção, quem desonra libera a maldição. Fala comigo: misericórdia. Quem vive desonra bloqueia todo o processo de Deus. Jesus nos deu o maior exemplo de honra. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo perfeito, não usurpou ser homem, ser igual a Deus, amém? Lucas 2:51 diz: ele se sujeitou. Olha para você ver, Jesus sendo Deus, sujeitou os homens, obedeceu. E a gente hoje tem dificuldade disso. A gente quer ser maior do que os outros. Querido, se fosse para você estar no lugar acima, Deus tinha te colocado. Se Ele colocou abaixo é porque você precisa obedecer. Porque toda pessoa que não sabe obedecer não vai para outro nível, irmãos. Não vai. Aprende isso. Toda pessoa que honra cresce. O princípio do crescimento em tudo na vida. Deixa eu te ensinar um princípio do crescimento. Honra, honra, honra. É tudo. Você pode ser um empreendedor pequeno que for. Honra. Quando você honra, Deus te honra. As pessoas querem crescer hoje sem honrar. Irmãos, de verdade, guarde isso no seu coração. Pode procurar na Bíblia, ler. Pode procurar os maiores líderes do mundo. Eles vão falar isso para você. Toda pessoa que honra, ela cresce. Você quer crescer na tua empresa? Honra. Honra, Deus te honra. Se você não honra, Deus não te honra. Só que as pessoas querem desonrar e quer crescer ainda. E o problema, sai na rebeldia e quer crescimento. Rebelde não cresce. Rebelde não cresce. Acha um rebelde na Bíblia que cresceu? Rebelde só vive debaixo de maldição. O começo pode ser bom, mas o final é terrível. Os anos revelam o seu coração. E tem pessoas repetindo ciclos, porque não conseguem honrar. Hoje Deus quer restaurar o coração. Converta o coração dos pais os filhos e dos filhos os pais. É tempo de Deus converter o seu coração. Quando os corações se alinham, a bênção flui em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé. Deus quer te honrar. Gênesis 49:22. Abre para mim, Gênesis 49:22. E quando você vai ficando de pé. José é um ramo frutífero. Como frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. E os ficheiros lhe deram amargura, e os flecheiros lhe odiaram. Vamos aqui. O seu arco, porém, susteve sobre forte os braços de suas mãos. Foram fortalecidos pelas mãos dos valentes de Jacó. De onde é o pastor e a pedra de Israel? Pelo Deus do teu pai,
o qual te ajudará pelo Todo-Poderoso. Irmãos, olha para você ver o quanto a Bíblia valoriza a honra. Ele falou: o Deus do teu pai. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de honra. Por isso que fala assim: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sua descendência. Porque quem vive o princípio da honra vai viver o princípio da bênção. Não, é inadmissível eu e você, homem de Deus, mulher de Deus, não viver as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. São mais de 400 palavras liberando a bênção, bênção, bênção. São mais de 7.000 promessas. Fala para o seu irmão se chegou o tempo da gente viver. Pode falar gente mesmo, fala: chegou o tempo da gente viver essas promessas. Continua o texto. A bênção do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Olha para você ver, ele abençoou José e falou assim: José, tudo que vier na tua mão vai ser uma bênção. E quem foi José? O homem que deu muito certo, o homem que prosperou e cresceu. E assim vai ser na nossa vida, em nome de Jesus. Chegou o tempo da gente crescer, chegou o tempo da gente viver aquilo que Deus tem para nós. Queridos, eu quero declarar essa palavra sobre você. Você vai viver a bênção do Senhor. Você vai viver todas as bênçãos, todas as bênçãos. Queria chamar o pessoal, chama para mim o Kids lá, fazendo um favor. Quem pode me ajudar? As crianças vão crescer, vai descer. Cada pai pega o seu filho. Nós vamos fazer 3 momentos. Primeiro momento, eu vou abençoar a vida dos pais. Tem pais aí? Cadê os pais que estão com seus filhos? Levanta a mão bem alta, hein, pai? Isso. Eu vou liberar a bênção